Olá, gente querida. Hoje é sábado da segunda semana do tempo comum. E nós estamos reunidos mais uma vez em torno da Santa Palavra de Deus para meditá-la, rezar com a palavra e, sobretudo, para nos tornarmos discípulos da palavra e servidores da palavra, discípulos missionários. É com muita alegria que eu acolho a sua presença aqui no canal do YouTube Dom Paulo Jackson, pessoas que nos acompanham pela Rádio Maria, ou pessoas que nos acompanham pelos canais de podcasts. O texto do Santo Evangelho deste sábado é de Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 21. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam: ele está fora de si. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, a cena de hoje praticamente é um arquétipo na literatura cristã. Encontrarmos um jovem ou uma jovem entusiasmada com as coisas de Deus, relativizando desta forma a própria vida, a família, os bens materiais, o casamento, para absolutizar a pérola preciosíssima. Basta lembrar o exemplo de São Francisco de Assis. E há outros casos. Jesus, portanto, renunciou a um casamento, renunciou a ter bens materiais, a procurar uma vida de sucesso, de prosperidade, inclusive, de certo modo, colocando a vida como motivo de riso, de ironia, de sarcasmo da parte de muitos. Ele rompe profundamente com o sistema de status, de posições sociais, de prestígio, de honra da sociedade de Israel, que no tempo dele é uma sociedade nitidamente clânico-tribal. O clã é a família alargada. Hoje a nossa família geralmente é uma família nuclear. O pai, a mãe, geralmente 1 ou 2 filhos, e olhe lá. No tempo de Jesus, a família claramente era clânica, isto é, envolve pessoas de várias gerações, tanto na linha reta quanto na linha colateral. Primos, tios, avô, avó, sobrinhos, netos, parentes vários. É uma família grande. E é essa família que sai para agarrar Jesus, porque dizem, parece que ele enlouqueceu. Não vamos deixar esse menino fazer besteira. É um pouco assim que muitas vezes alguns familiares pensam. Em cada clã, em cada família alargada, existia um Goel. A palavra Goel significa redentor, libertador, mas é também um vingador de sangue.
bem lá atrás, quando alguém mexia com um membro de uma tribo, de um clã, havia uma rede de solidariedade muito grande para defender a família. E o Goel era o vingador de sangue. Se alguém matasse um membro do meu clã, se eu fosse o vingador de sangue, o Goel, o meu dever era fazer a vingança, revidar. Depois as coisas se tornaram um pouquinho mais simples, um pouquinho mais evangélicas. E o Goel passou a ser o resgatador das dívidas e da escravidão. Se um membro da minha família caía em crise social, em dívidas, em escravidão por causa de endividamento, a minha tarefa como Goel era pagar a dívida e resgatar aquela família da escravidão. Desta forma, Jesus também nasce numa família. O mistério da encarnação envolve também assumir estas características, estas vicissitudes da cultura israelita. Os parentes de Jesus, então, não conseguem compreender no primeiro momento a sua missão e saem para detê-lo, para agarrá-lo. Ele está como louco. Vamos então sistematizar um pouco estas ideias para a nossa oração no dia de hoje. Sobretudo, vamos refletir sobre a nossa relação familiar. À medida que o Evangelho de Marcos avança, a narrativa apresenta dois fenômenos. Por um lado, Jesus atrai multidões desejosas de escutá-lo e, sobretudo, de receber alguma cura. Por outro lado, cresce a oposição, a incompreensão, o conflito e a falta de fé. A oposição provém, sobretudo, dos espíritos impuros, dos fariseus, dos herodianos. A incompreensão está presente em meio às pessoas que o escutam. A incompreensão está presente entre os discípulos e até mesmo entre os seus familiares. Os parentes de Jesus ficam preocupados com a carga excessiva de trabalho. Jesus não tem tempo para si, para a família, para as atividades mais simples e corriqueiras como alimentar-se. Por causa das multidões, do atendimento, Jesus já não tem condições nem mesmo de comer. Como eu dizia, a organização social de Israel no tempo de Jesus é baseada na estrutura clânica e tribal. O clã é essa família alargada. Os laços de prestígio, de honra e de sangue, os compromissos de cooperação e de solidariedade entre os seus membros são imensos. Mexeu com um, mexeu com todos. A preocupação inicial dos familiares de Jesus é com a sua saúde física e psicoemocional. Alguns acham que ele está fora de si. Na vida de alguns santos, houve incompreensão da família em relação à resposta ao apelo de Deus. Basta lembrar de São Francisco de Assis, na praça. Ele retira toda a roupa e entrega ao Pai. Demonstra
plena liberdade em relação à família e em relação, inclusive, à herança. Também Francisco parece fora de si. E nós somos capazes de renúncia, inclusive de enfrentar as incompreensões por causa de Cristo e do seu reino? Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança à missão. Até amanhã.